Nós vamos entrevistar agora o defensor público da União, José Rômulo Plácido Salles, que formalizou denúncia em que agentes do Estado, principalmente policiais, estariam cometendo o crime de formação de milícias para dar suporte a grilagens de terras aqui no litoral piauiense. As principais vítimas seriam as populações nativas de pescadores que estão sendo aí afastadas das terras que tradicionalmente ocupam as suas atividades de subsistência. Procurador, obrigado pelo tempo que o senhor reservou para conversar aqui conosco, mesmo que virtualmente, para nós tratarmos desse assunto preocupante aqui no nosso litoral. Boa tarde. Boa tarde. Nós que agradecemos o espaço de expor essa problemática que é das mais graves e que aflige uma coletividade de pessoas carentes e que precisam desse apoio nosso. Ensinhasse para a gente qual é a gravidade da situação dessa formação de milícias e também da grilagem de terra aqui no litoral piauiense, de acordo com as informações que o senhor já possui. Essas comunidades, essas pessoas, esses pescadores, eles viviam de forma tradicional há gerações naquela região de forma mansa e pacífica. Contudo, quando veio o incremento do turismo internacional, e a gente sabe que junto com o turismo vem também o dinheiro, né, que o turismo proporciona, turismo esse até com pessoas de fora, com estrangeiros. Então, essas terras elas passaram a ter um valor expressivo do ponto de vista econômico. E para aquela região acorreram grilheiros, pessoas interessadas em se apoderar dessas terras e ter ganhos econômicos com estas terras. E essas pessoas, no intuito de expulsar esses moradores tradicionais, essas comunidades tradicionais, eles arregimentaram milícias para praticar atos de violência no intuito de expulsar essas pessoas das terras. Casas foram incendiadas, roças foram destruídas, animais abatidos, pessoas foram ameaçadas com armas de fogo. Enfim, está implantado naquela região um clima de terror em cima dessas populações carentes que lá moram, que viviam pacificamente, como disse. Então, a partir da reclamação que fizeram na Defensoria Pública da União, eu fiz uma visita técnica, me reuni, ouvi as pessoas, fui até os locais de conflitos e identifiquei a procedência dessas denúncias que precisam ser apuradas. De posse dessas informações, eu pedi que a eles que fizessem um dossiê expondo os dias em que ocorreram as violências, algumas delas, os envolvidos, e a gente fez um dossiê que foi entregue ao secretário de Segurança Pública do Estado do Piauí, doutor Chico Lucas, que determinou já a instauração de... Determinou também, encaminhou expedientes às corregedorias para a apuração desses fatos e também vai constituir um grupo de trabalho composto de diversas instituições para tratar de toda a problemática que existe na região de Cajueiro da Praia, de Barra Grande, porque a gente não pode permitir que aquela região se transforme num pequeno Rio de Janeiro, que seja um território da milícia. Porque implantada essa sistemática criminosa lá, mais tarde vai ser muito mais difícil debelar. Então a gente tem que cortar esse mal pela raiz. Existe lá o ovo da serpente, que se a gente não cuidar, nós vamos ter essas milícias mandando e desmandando naquela região, em detrimento da população carente. É importante frisar que essas milícias são formadas por grileiros de terras conhecidos na região, que já tem, inclusive, alguns implantados, ocupam terras públicas, até com suporte em liminar, e que o poder público, as instituições, a Secretaria de Segurança e o Ministério Público, tanto federal quanto estadual, assim como a Defensoria Pública, precisa combater para que essas milícias não se criem, né?
Rômulo, boa tarde. A Viviana falando Boa aqui ao tarde. vivo do estúdio também. Eu queria aproveitar exatamente para perguntar especificamente como que o Ministério Público Federal e Estadual tem colaborado com a Corregedoria da Polícia e também com o Departamento aí de Repressão ao Crime Organizado nesse processo de investigação. Eu já tive uma reunião por videoconferência com o doutor Saulo, que é o procurador da República sediado em Parnaíba, e já expus essa situação a ele inclusive já acompanhando depois dessa reunião pela imprensa, ele já pediu providências à Polícia Federal para apurar. O foco da Polícia Federal geralmente é mais a questão do patrimônio da União, das terras. O foco dessa investigação que eu solicitei ao secretário de Segurança Pública é com relação à segurança das pessoas e à segurança também patrimonial dessas pessoas, porque elas já têm tão pouco. Ainda veem aí as suas casas incendiadas, as suas roças destruídas, os seus animais abatidos. Então, é uma situação de extrema injustiça. A gente sabe que milícia é apropriação territorial, a gente viu isso naquele inquérito lá da morte da vereadora Marielle no Rio de Janeiro, em que essas milícias elas ocupam a base territorial e extrapolam isso para explorar determinadas atividades, dominar, inclusive com implicações políticas. Lá no Rio de Janeiro, onde a milícia atua nos territórios que ela tem um mando, lá só entra os políticos que eles autorizam. Só faz campanha dentro daquela base territorial, os políticos são autorizados para ir. Aqui no Piauí, na região de Barra Grande e Cajueiro da Praia, essa realidade ainda não está perfeitamente, mas pode chegar a isso, porque o propósito, quando você chama essas milícias e põe elas em funcionamento, as próprias pessoas que hoje se utilizam delas podem perder o controle. Isso descambar para assassinatos, isso descambar para muitas coisas muito mais graves. Então é por isso que todos nós precisamos ter o compromisso de combater essa prática criminosa, a sociedade do nosso litoral do Piauí, as instituições, enfim, porque isso é um mal que está ainda no seu nascedouro, que está atingindo todas essas famílias pobres hoje nesse primeiro momento, mas que isso pode se expandir. E é por isso que a gente pede a colaboração de todos. Dentro da sua experiência, o que o senhor acredita que serão os principais desafios enfrentados durante essa investigação desse tipo de crime? Um dos desafios é o medo da população, porque essas pessoas intimidam, né? Então, vai ser aberto um inquérito policial, mais um, já tem um já no âmbito da Polícia Federal, mas, como eu disse, o foco mais é o patrimônio da União, e vai ter agora este inquérito policial pela DRACO, eu vou até me reunir com o delegado responsável, para ver quais são as primeiras medidas que vão ser efetivadas, porque eu vou acompanhar todo esse processo, tanto nesse grupo de trabalho que vai ser criado pelo secretário de Segurança Pública, o doutor Chico Lucas, como também acompanhar esses inquéritos que estarão em andamentos, assim como os procedimentos também junto à Corregedoria das Polícias Civil e Militar. Já todos esses procedimentos já determinados pelo secretário Chico Lucas. Rômulo, a respeito do envolvimento de agentes públicos, especialmente aí de policiais, eu queria que o senhor mensurasse para a gente esse envolvimento, né? Até onde vocês sabem a respeito desse envolvimento desses agentes públicos? Olha, o dossiê que foi preparado pela população, esse dossiê tem fotos de pessoas que se dizem policiais, se dizem ex-policiais, e também relatos da população. Lá está, inclusive, apontado alguns nomes, a população não sabe dar os nomes por completo, mas está tudo fotografado, documentado, então o fio da meada para o inquérito policial já foi dado, né? Então, a partir disso, nós vamos puxar essas informações, eu vou, inclusive, falar com o delegado responsável, para que a gente possa em breve trazer até mais informações mais importantes de quem são essas pessoas e o modo mais preciso em que eles estão atuando. O que a gente sabe é que muitos pescadores vão para o mar pescar, quando voltam, na madrugada encontram a casa incendiada. Pessoas que têm roça, que moram na cidade, mas têm roça ali próximo, ali em Cajueiro da Praia, quando chegam na roça, as cercas foram derrubadas, a plantação foi destruída, aqueles que criam animais, quando chegam, esses animais estão abatidos, enfim.
É toda uma série de violências que se comete. A ação que o senhor está fazendo é bastante contundente, né, no sentido de proteção dessas comunidades tradicionais. O senhor, portanto, esteve com o secretário de Segurança, Chico Lucas, apresentou essa denúncia para ele. Ao que parece, né, como o senhor mesmo disse, ele propôs ali um plano de trabalho. Qual é a sua impressão sobre a conversa que o senhor teve com o secretário e o comprometimento dele na resolução e na erradicação, não é, logo pela raiz desse mal? Pelo que me disse o secretário, a milícia não vai se criar no estado do Piauí. Eu senti dele o apoio total a essa questão. Inclusive, nós vamos continuar acompanhando e monitorando, mas o compromisso do secretário é de dar combate a essas milícias. As punições que esses agentes públicos, os policiais, podem vir a sofrer caso seja comprovado aí o envolvimento deles nessa ação criminosa? Eles vão responder tanto na via administrativa, que poderá ter punições, até mesmo a perda do cargo público ocupado, se comprovado no processo, claro, com garantia da ampla defesa, do contraditório, mas ao final pode, em sendo constatada a participação de agentes públicos, a perda do cargo, isso na via administrativa. E na via penal, a condenação. Milícia, formação de milícia, organização criminosa, isso são fatos graves punidos com pena de reclusão. Rômulo, essa expansão do turismo, como o senhor mesmo citou, e acredita ser um dos pontos aí motivadores para esse sistema de grilagem, formação de milícia aqui no litoral, ele está hoje em dia concentrado somente em Cajueiro da Praia ou tem influenciado também essa formação de esquemas como esse em outras regiões aqui também da nossa planície litorânea? As pessoas que me procuraram são daquela região ali de Cajueiro da Praia, Barra Grande, Morro Branco, aquela região lá foi a que me relatou, os moradores de lá que me relataram essa situação. Pode estar ocorrendo em outras localidades, mas eu não tenho conhecimento. Por enquanto, só dessa região aí citada. Região de Barra Grande, Cajueiro da Praia, Borogodó, como eles chamam. Todos eles ali na região de Cajueiro da Praia, da qual faz parte Barra Grande e Morro Branco e o Borogodó. E a Nova Barra Grande também, como chamam. Rômulo, quais são os próximos passos e as estratégias aí que a gente pode acompanhar dos desdobramentos dessa denúncia? Eu vou agora à tarde conversar com o delegado responsável, a quem vai ser entregue, deve ter sido direcionado já a essa investigação, esse inquérito. Inclusive, também tenho contatos aí com o Ministério Público Federal, e vou levar essa situação até o conhecimento da Agência Brasileira de Informações, para que todo esse aparato de segurança esteja ciente do que está ocorrendo naquela região. Como que a população pode também colaborar? Aqueles que praticam esse crime, aconselharia-os a recuar, porque a repressão será grande em cima dessa prática criminosa. Como que a população pode colaborar também, doutor Rômulo, com essas investigações? Eu estou em contato lá com as ONGs que atuam na região, com as associações. Então, todo esse pessoal tem os meus contatos e eu estou sempre acompanhando essa situação também do lado das comunidades. Com essas lideranças, me reuni lá com cerca de 70 pessoas da vez que estive aí, e pretendo aí, em breve, fazer outra visita técnica à região para constatar de como está de fato, além desse acompanhamento que farei com os órgãos de segurança e que faço também diuturnamente através de aplicativo, de WhatsApp, de ligações de chamada com as lideranças do local. Além dos contatos também que eu mantenho também com a Polícia Federal e agora com a Polícia Civil sobre essa questão.
Doutor Rômulo, a gente quer agradecer a oportunidade da conversa, esses esclarecimentos importantes aí que o senhor faz para a população, falando diretamente aqui com a população da planície litorânea, que é diretamente afetada e que tem um interesse específico nessa denúncia, em toda a apuração dessa ação criminosa. Agora, eu queria deixar à vontade para que o senhor possa fazer as considerações finais a respeito desse trabalho aí que está sendo já realizado e que promete aí trazer novas configurações aqui para essa realidade. Eu só faço um apelo às pessoas da região, sobretudo aqueles que estão sofrendo, que são as vítimas desses crimes, que tenham coragem de denunciar, que quando a polícia lá estiver, o aparato de investigação, os policiais que deverão ser deslocados de Teresina para apurar esses fatos, que elas colaborem prestando essas informações e, evidentemente, que a polícia terá o cuidado, vai ser a polícia especializada que vai atuar, terá o cuidado de manter o anonimato dessas pessoas. Rômulo, obrigado pela oportunidade do diálogo aqui remotamente, a gente agradece, né, e ficamos também à disposição para que o senhor nos informe, né, os próximos passos e as medidas adotadas dentro dessa operação. Um bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, agradeço o espaço, a forma democrática como fui recebido e, como disse, estou à disposição para eventual esclarecimento e acompanhamento, porque eu exerço uma atividade pública de forma transparente e as pessoas podem cobrar de mim e acompanhar também a minha atuação, que esse é o dever nosso. Muito obrigado.